Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje nós vamos conversar sobre o custeio variável, que é parte da disciplina de administração de custos. Por que nós vamos falar sobre custeio variável? Porque ele é uma alternativa ao custeio por absorção. E por que uma alternativa? Porque o custeio por absorção apresenta alguns problemas. Por exemplo, número 1, demanda a utilização de rateios, que podem ser subjetivos e não representar muito bem a dinâmica de produção. Ou seja, se eu quero calcular o custo por produto e tendo muitos custos indiretos, eu vou precisar de rateios, que às vezes são arbitrários, que às vezes se baseiam em critérios que são subjetivos e nem sempre representam muito bem o funcionamento do processo de produção. Então, pode ser que os rateios que eu faço não sejam muito bons para expressar a verdadeira dinâmica dos custos. Um outro problema bem comum é que o rateio dos custos fixos faz com que seu impacto no custo unitário varie conforme o volume de produção. O que significa isso? Significa que eu tenho custos fixos que muitas vezes, geralmente não se alteram significativamente ao longo do tempo, e que eu distribuo aos produtos que eu produzi em um determinado mês. Porém, se eu alterar o volume de produção de um mês para o outro, essa distribuição dos custos fixos vai ser alterada. Por exemplo, se eu produzir o dobro de produtos de um mês para o outro, eu vou acabar fazendo com que meus custos fixos sejam diluídos e, portanto, o custo fixo unitário em cada produto seja menor. Ou seja, se eu dobrar a produção, o custo fixo de cada produto produzido passa a ser a metade, porque eu consegui diluir melhor esses custos fixos entre os produtos que eu produzi. Ou seja, quanto maior o volume de produção, maior a diluição dos custos fixos, o que é uma coisa boa, né? Significa que nós estamos conseguindo gerar mais lucro, porque estamos conseguindo pagar o custo fixo com mais produção. Geralmente é isso que acontece. O problema é que isso faz com que o cálculo do meu custo unitário acabe não sendo tão interessante para eu tomar uma decisão. Por quê? Porque esse custo unitário que eu calculei em um determinado mês poderia ser outro se o volume de produção fosse diferente. Então, talvez não seja muito adequado tomar uma decisão de produção com base no cálculo feito dessa forma, rateando os custos fixos, certo? Vamos analisar um exemplo para ver como isso acontece. Exemplo da empresa Porca Fusos S.A., uma empresa que produz porcas e parafusos. Coloquei nessa tabela algumas informações iniciais: o preço de venda de cada saco de porcas e parafusos, a quantidade vendida, o material direto utilizado, a mão de obra direta utilizada. Esses dois são os custos diretos, e os custos indiretos de produção, que são de 100 mil. Eles estão aqui só no total, porque, claro, eu não sei, a princípio, qual é o custo indireto de porcas e parafusos, porque eu ainda não fiz o rateio, certo? Então, vamos ratear os custos indiretos de produção por dois critérios diferentes. O primeiro critério, o rateio pelo material direto, e o segundo critério, o rateio pela mão de obra direta. Vamos ver então como isso acontece. Primeiro critério, material direto. Vou utilizar esses valores de material direto que estão aqui, 50 mil, 165 mil, totalizam 215. Vou criar uma tabela aqui do lado e calcular o percentual de custos diretos, ou melhor, de material direto em cada produto. Tá? Coloquei a taxa unitária aqui, seria 23,26% de material direto para porcas e 76,74% de material direto para parafusos. Então, se eu distribuir esses 100 mil reais de custos indiretos de acordo com estes percentuais, o que vai acontecer? Vou ficar com uma DRE mais ou menos assim. Calculei os 300 mil reais de receitas aqui, multiplicando o preço de venda pela quantidade vendida, 15 vezes 20 mil. Tá? Materiais diretos, eu só copiei e colei aqui os valores. Transferi os 50 mil dessa tabela de informações iniciais para cá. Mão de obra direta, fiz o mesmo, só transferi 213 mil para cá.
E depois, nos custos indiretos de produção, eu fiz o rateio dos 100 mil reais que eu tinha a princípio, de acordo com o percentual de material direto. Então, 100 mil vezes 0,2326, fiquei com 23.255,81, né? Transferi 23 mil desses 100 mil, 23.255,81 desse total de 100 mil reais, transferi para porcas. O que acontece? Vocês estão vendo que, na verdade, se eu multiplicasse sem considerar as casas decimais que vêm após a quarta casa aqui, eu teria 23.260, né? Mas aqui ficou um pouquinho diferente. Por quê? Porque, na verdade, esse 0,2326 não é exatamente 2326. Aqui é 0,232558, etc, etc. E como eu coloquei aqui com 4 casas decimais, foi feito o arredondamento, né? Em que se a quarta casa decimal é maior do que, se a quinta casa decimal é maior do que 5, então a gente aumenta a quarta casa decimal em uma unidade. Então aqui ficou 0,2326, um arredondamento para fins de visualização. Por isso que aqui, quando a gente multiplicou, não ficou 23.260, tá? Porque na verdade existiam mais casas decimais aqui que foram emitidas para fins de exibição nessa tabela com apenas 4 casas decimais. Ok. Na verdade, eu queria mostrar para vocês que eu fiz o rateio do CIP de acordo com esse critério e agora eu calculo o lucro com base nisso, que é 300 mil, a minha receita, menos os 50 mil de materiais e os 213 mil de mão de obra direta, que já estavam prontos, e menos o custo indireto de produção que eu aloquei nesse produto. Tá? Faço as subtrações, fico com 13 mil reais, 744,19 centavos de lucro. Ótimo! Repito o mesmo procedimento lá para o produto parafusos e fico com um prejuízo, né? Ficou negativo aqui, é um sinal de que tive prejuízo de 6.744,19, tá? Se eu somar os dois produtos, eu vou ter um lucro de 7 mil reais. Agora, o que a gente pensa a partir disso? A gente pensa que parafusos não estão dando lucro, então devemos parar de fazer parafusos? Será? Não sei. Vamos deixar em stand-by aí e vamos fazer o rateio de acordo com o outro critério, o critério da mão de obra direta, certo? Então agora eu vou utilizar esses valores aqui de mão de obra como critério de rateio. Faço basicamente a mesma coisa que eu fiz antes, criei uma tabela para me auxiliar e calculei o percentual de mão de obra direta em cada um, utilizado em cada um dos dois produtos. E com base nesse percentual, eu fiz o rateio dos custos indiretos de produção. Então agora eu multipliquei os 100 mil reais de custos indiretos por estes novos percentuais aqui, né? Taxas unitárias, na verdade. E dessa forma, os custos indiretos foram distribuídos de uma maneira um pouquinho diferente. Agora eu fiquei com R$ 59.497 de custos no produto porcas e R$ 40.502,79 no produto parafusos. De qualquer forma, se eu somar esses dois, eu volto para 100 mil reais, que é o valor total. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui ao ratear os custos não é alterar o valor dos custos indiretos, mas distribuí-los aos produtos, né, de forma que se eu somar o valor de novo, eu tenho que voltar ao valor original de 100 mil reais, certo? Então isso vai acontecer independente do critério de rateio que estejamos utilizando. Faço o procedimento para o cálculo de lucro mais uma vez. 300 mil das receitas menos os custos de materiais, de mão de obra e os custos indiretos de produção. Dessa vez eu verifiquei que o produto porcas teve um prejuízo de 22.497,21. Prejuízo, né? Porque tem um sinal de negativo, de menos aqui na frente. Enquanto o produto parafusos teve lucro de 29.497,21. Somando os dois produtos, eu tenho o lucro de 7 mil reais. Porque na verdade, como eu falei para vocês, eu só distribuí os custos indiretos de uma maneira diferente. Se eu fizer o cálculo da receita total
menos os custos totais, eu chego em um lucro de R$ 7.000, independentemente do critério de rateio utilizado, certo? Então, isso ficou meio estranho. Por quê? Porque agora, de acordo com esse cálculo, eu penso em parar de produzir o produto porcas, porque está dando prejuízo. Então vejam bem que dependendo do critério de rateio utilizado, eu chego a uma conclusão diferente. O que eu faço então? Se eu tivesse utilizado o primeiro critério, eu pararia de produzir o produto porcas. Se eu tivesse utilizado o segundo critério, eu pararia de produzir o produto parafusos. Vamos ver o que acontece se eu paro de produzir um desses dois produtos. Olha só, vou calcular duas DREs novas. Uma DRE produzindo somente o produto porcas. E percebam que eu tenho receitas de 300 mil, porque agora eu tenho só R$ 15 vezes 20 mil produtos vendidos, não tenho mais as receitas dos parafusos. Então a receita total vai ser R$ 300.000. Tenho então somente os custos de material direto e de mão de obra direta referente ao produto porcas, tenho eles dois aqui. Os custos indiretos de produção não tem mais como ser rateados, né? Porque agora eu só tenho um produto que vai precisar absorver todos os custos indiretos. Então eu aloco eles aqui no produto porcas. Faço o cálculo do lucro, né? Reduzo receitas menos os 3 custos e chego a um lucro negativo, ou seja, prejuízo de R$ 63.000. E como eu não tenho produto parafusos, o meu total equivale aos resultados do produto porcas. E agora eu tenho prejuízo de R$ 63.000. Vejam bem que isso é bem pior do que acontecia antes. Porque antes, nos casos em que nós fizemos o rateio dos custos ao produto porcas e parafusos, de acordo com 2 critérios diferentes, independentemente do critério utilizado, eu chegava em um total de lucro de R$ 7.000. E dessa vez, produzindo apenas o produto porcas, eu cheguei a um prejuízo de R$ 63.000. E o que acontece se eu produzir então somente parafusos? Faço algo semelhante, né? Calculo receitas de parafusos, 19 vezes 20 mil, transfiro o custo de materiais e mão de obra direta para cá e também coloco o custo indireto de fabricação todo para o produto parafusos, porque eu não tenho como rateá-lo entre 2 produtos, pois eu só tenho o produto parafusos, então ele tem que absorver todos os custos indiretos. O que acontece é que eu vou ter um prejuízo de R$ 30.000, faço 380 mil menos os 3 custos, chego em menos R$ 30.000. Tá? E o custo total, ou melhor, o resultado total, equivale ao resultado do produto parafusos, pois não temos produto porcas, nesse caso. Ou seja, mais uma vez eu tive um problema, um prejuízo de R$ 30.000, enquanto naqueles casos em que eu fazia o rateio, tanto pelo material direto quanto pela mão de obra direta, eu tinha um lucro de R$ 7.000, conjugando a produção dos 2 produtos. Isso me dá a entender que, na verdade, tomar uma decisão de produção a partir daquelas informações que eu tinha antes, oriundas dos rateios, não parece ser uma boa ideia, porque mesmo eu calculando que o produto porcas em um momento poderia dar prejuízo dependendo do critério de rateio, mesmo eu calculando que o produto parafusos em um determinado momento deu prejuízo de acordo com o critério de rateio, eu percebi que produzindo os 2 produtos, eu tinha um lucro conjugado de R$ 7.000. E agora, produzindo um deles apenas, eu tenho prejuízo de 63 mil ou de 30 mil reais. Então, os resultados aqui, produzindo apenas um dos 2 produtos, são piores do que produzindo os 2 produtos. Mesmo que aquela DRE me indicasse que um dos 2 tinha prejuízo. O que está acontecendo? Bom, vou comparar os resultados então, os lucros de porcas, parafusos e o total. Rateio pelo material direto, porcas dava prejuízo, mas eu tinha um lucro total de 7 mil. Com rateio pelo tempo de mão de obra, parafusos dava prejuízo, mas eu tinha um total de R$ 7.000 de lucro. Somente porcas produzindo, eu tinha prejuízo de R$ 63.000
e somente parafusos tinha prejuízo de R$ 30.000. Ou seja, as duas primeiras opções, fazer o cálculo, produzir os dois produtos e calcular o custo unitário, fazendo rateios pelo material direto ou pelo tempo de mão de obra, seria uma opção melhor. Então, não posso tomar a decisão de deixar de produzir porcas ou deixar de produzir parafusos em função do cálculo que eu fiz com esses dois critérios de rateios. O que eu posso fazer? Bom, já que o nosso vídeo é sobre o custeio variável, vamos usar o custeio variável para tentar resolver esse problema. Olha só, coloquei a tabelinha das informações iniciais aí mais uma vez e fiz uma DRE pelo custeio variável. Percebam que a DRE feita pelo custeio variável é um pouco diferente, pois ela não faz o rateio dos custos indiretos de produção ou custos indiretos de fabricação, como preferirem chamar. Vejam o que aconteceu aqui. Mantive os dois produtos, calculei suas receitas do mesmo jeito, né, multiplicando o preço de venda pela quantidade vendida. Coloquei os custos variáveis, aqui, né, estou considerando que material direto e mão de obra direta, além de serem custos diretos, são também custos variáveis, pois eles só existem se eu produzir os meus produtos, né? Essa é a característica do custo variável. Ele varia conforme o volume de produção. Se eu não produzir, a princípio, eu não tenho custos variáveis. Custo variável só aumenta quando eu aumentar a produção e só diminui quando eu diminuir a produção. Então, eu vou transferir os custos para cá, custos variáveis de material direto e mão de obra direta, transferir para a minha DRE, e agora eu calculo a margem de contribuição, algo que vocês não tinham visto ainda, que é a diferença entre as receitas obtidas pelas vendas dos produtos e os seus custos variáveis. Ou seja, no caso do produto porcas, eu tenho 300 mil, menos 50 mil, menos 213 mil, chego em uma margem de contribuição de 37 mil. Então, quer dizer que se eu produzir um produto a mais, para saber se ele está me ajudando a pagar os custos fixos, eu tenho que calcular a diferença entre o que eu ganho com a venda dele e os custos variáveis que eu gero produzindo ele. Por isso, vem o conceito de margem de contribuição. Não são feitos rateios, porque eu considero que a margem de contribuição é que me diz se vale a pena produzir um produto ou não. Porque se o produto nos prove uma margem de contribuição positiva, significa que ele está ajudando a pagar os custos fixos, certo? Então, receitas menos custos variáveis e dá a margem de contribuição. Essa sim pode ser utilizada para tomar uma decisão sobre produção, certo? Se eu produzir um produto que me gera margem de contribuição, significa que eu estou contribuindo para o pagamento dos custos fixos. E vejam bem que aqui está bem claro que os dois produtos geram margem de contribuição positiva, portanto, os dois produtos contribuem para o pagamento dos custos fixos, dos custos indiretos de produção. E é a produção desses dois produtos em conjunto que me gera um lucro de R$ 7.000, certo? Então, ambos produtos contribuem para pagar os custos fixos. Eu só consigo pagar estes custos fixos de R$ 100.000 se eu produzir os dois produtos. Tá? O lucro de 7 mil só é alcançado com a produção dos dois. Então não posso tomar uma decisão com base naquele cálculo de rateios dos custos indiretos. Até porque ele seria diferente se o volume de produção fosse diferente. Mas eu posso tomar uma decisão de produção com base na margem de contribuição, certo? Ela que me diz se o produto está contribuindo para pagar os custos fixos ou não. Estou considerando aqui que os custos indiretos de produção são os custos fixos, certo? Então eu só consigo obter o lucro de R$ 7.000 se eu produzir os dois produtos em conjunto, certo? Bom, era isso que eu gostaria de falar para você sobre o custeio variável. Muito obrigado pela sua atenção
e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!